Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Graças a Deus. Deus abençoe você, sua casa, o seu lar. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos deu da gente poder estar aqui lendo junto com vocês mais dois capítulos da Palavra de Deus. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 7 e o capítulo 8 de Juízes e vamos ver o contexto aí essa guerra aí que tá Gideão traçando aí com Deus aí, tá comandando esse Gideão aí. A gente vai ver assuntos aí interessantes aí na palavra de Deus, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na tua presença, Senhor, para podermos aprender de ti, Pai, conforme a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos orienta, Pai, e nos mostra os teus exemplos, Pai, que tem nas Escrituras, para que a gente possa compreender qual que é o teu propósito na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Então, eu até estava dando uma olhada a respeito dessas questões aí que a gente vê ali, né? Volta e meia o povo está voltando aí para trás, né? Digamos, deixando de seguir a Deus e voltando para ídolos de metal ali que os pagões em volta ali tinham, né? E eles estavam se entregando a essas imoralidades aí, que para Deus aí é uma imoralidade, né? Espiritual, né? Essa questão de ídolos, né? Enfim, no capítulo 7 fala bem assim, ó. De madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei e os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu não disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: Separe os que bebem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a como a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber, né? Então aqui o fato é interessante a gente analisar que eles tinham bastante guerreiros, né? Mas Deus, já vendo a situação deles, que estavam já tudo orgulhosos aí, e volta e meia estavam seguindo a outros deuses, o Senhor falou, não, com pouca gente você vai à guerra e você vai ganhar. Porque se fosse com uma multidão de gente, o povo ali já bem provável que ia falar, olha, com as nossas próprias mãos a gente venceu a guerra, né? Então por isso que o Senhor já separou 300 guerreiros aí, né? Conforme a gente viu ali no contexto da água, ali, né? Eles não se ajoelharam para beber água, enfim, só acabaram lambendo ali, como a própria palavra falou ali, como os cachorros lambem água. Então, era esse o detalhe que o Senhor ia separar esses homens aí dessa forma, né? E o Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e os entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los em suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiver dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Esse Pura era um escudeiro, né, de Gideão, né, era um soldado dele, né? Então, ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale.
eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no monte em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: Não pode ser outra pessoa, a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. A gente pensa, né, vai para uma guerra, a gente pôr uma espada na mão, né? Mas aqui a gente vê que os 300 homens, né, eles tinham trombetas e jarros vazios com tochas dentro, né? E ele disse: Observe-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocaremos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que os acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham na mão. E as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e a trombeta com a direita, gritaram: A espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que, em todo o acampamento, os homens se voltassem um contra os outros, com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zerera, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Asser e todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: Desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles, até Bet-barra. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb, e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zebe. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zebe a Gideão, que estava do outro lado do Jordão, né? Enfim, aqui o relato aí que eles pegaram aí duas pessoas ali, né? Eram influentes, bem provável que eram reis ali, né? De Oreb e Zebe, né? E cortaram a cabeça deles, né? No capítulo 8 fala bem assim, ó. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: Por que você não tratou desta forma? Por que você nos tratou desta forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhe respondeu: Que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zebe, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão, né?
Então, esses Eber e Oreb eram líderes, né? Eram líderes de Midian, né? Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote disse ele aos homens dali: Peço a vocês um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: Ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? E assim replicou Gideão: Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: Quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcol, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades a leste de Noba e Joguebeá e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem, escreveu para ele capturou, interrogou e o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: Aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca do quais vocês zombaram de mim, dizendo: Ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: Aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: Mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembanhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: Venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de um homem. Então Gideão avançou e o matou e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles, né? Os israelitas disseram a Gideão: Reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian, né? Então aqui um relato aí, já o povo queria que Gideão reinasse sobre eles, né? Então, para frente, antes do reino de Saul, a gente vai ver que o povo de Israel fez a mesma proposta para Deus, né? Onde que não agradou o Senhor, né? E aqui Gideão, vamos ver o que ele fala, né? Não reinarei sobre vocês, responderam-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: Só faço a vocês um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: De boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que o rei de Midian usava, e os colares que estavam no pescoço de seus camelos.
Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo o Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Assim, Mídia foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Jerubal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Aqui ele vai contar a família, de Gideão, quantos filhos, ele tinha. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem lhe deu o nome de Abimeleque. E esse nome Abimeleque, se a gente parar para analisar bem, Gideão ele não quis reinar sobre eles, mas o nome Abimeleque fala bem assim, meu pai reina. Então ele não quis reinar, mas ele deu um nome aí para o filho dele, que queria dizer meu pai reina. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo do seu pai, Joás, em Ofra dos Abizerritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balins, cultuando-os. Ergueram Baal-berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Então aí está o relato aí desse Gideão. Então ele foi um homem lutador, aí lutou com 300 soldados aí, e Deus deu uma vitória para ele. E no final das contas aí ele acabou também aí perecendo, digamos, de alguma forma aí, e fazendo um colete sacerdotal ali que o povo acabou se prostituindo com ele. Então a questão da prostituição espiritual é através dos ídolos. Então por isso que Deus odeia os ídolos. Então qualquer que seja ídolos aí, o Senhor abomina, porque é uma prostituição espiritual. Então ele quer que nós o adore em espírito e em verdade, somente o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, que ele colocou aqui na terra para, digamos, de uma forma aí para ser um cordeiro imolado, para nos dar o espírito dele. Então dessa forma aí que o evangelho para frente vai ser mostrado. O evangelho de Cristo é simples, é através do arrependimento e seguir a doutrina de Cristo, que ele perdoa nossos pecados, enfim, dessa forma aí que para frente a gente vai ver nos evangelhos. Mas aí está o relato aí desse povo se prostituindo aí com deuses que não existem. Então está aí um relato aí a respeito desse camarada aí, o Gideão. E para frente ele fala que ele é um herói da fé também. Se a gente parar para analisar, na família dele também, a gente viu ali que ele veio de uma família idólatra também. Então ele não tinha um treinamento ali adorando ao Senhor. Ele teve umas experiências ali com Deus, que Deus falava para ele ali, ele fez umas provas e o Senhor se revelou para ele. Mas no seu crescimento, digamos, de uma criança até adulta, ele teve um lar idólatra. Então, nesse fato aí que volta e meia ele estava pendendo para cá e para lá. Mas, graças a Deus, Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar. Vamos continuando aí nessas nossas leituras. A gente vai ver mais exemplos aí de pessoas aí que estavam liderando, foram bem até um certo ponto e depois decaíram aí no que o Senhor mais abomina, que é a idolatria. Um grande abraço para vocês e até mais.